Capitão, não tem jeito, né? A expectativa é a respeito da situação do Matheus Pereira. A gente vai conseguir continuar acompanhando aqui dentro do 98 Esportes até as 10 da manhã, porque acredito que teremos alguma novidade nesse período, por conta do prazo lá na Rússia. Ontem você não esteve aqui no programa, queria que você falasse a respeito dessa possibilidade de saída do Matheus Pereira do Cruzeiro. O que você pensa sobre isso? Bom, primeiramente que a proposta europeia chegou. Na Europa que vocês até falaram isso, eu ouvi o programa ontem, né? Não foi a proposta que ele queria, mas a proposta veio. Agora me chama um pouco a atenção desse drama que tem em tudo que o Matheus Pereira faz. Em tudo que ele faz tem muito drama. Se a proposta veio e é a proposta que ele queria, por que já não disse o sim? Por que dessa demora, dessa novela chata que se estende? E eu tô falando de novela do capítulo, na verdade, da novela que o Matheus Pereira fez em toda a sua atuação pelo Cruzeiro, né? A gente pode lembrar aqui da entrevista pós-jogo contra o São Paulo, da entrevista pós-jogo com o próprio Atlético, da demora para assinar o contrato quando o Cruzeiro o comprou, né? Pelo menos parte dos seus direitos junto à equipe do Al Hilal, demorou muito tempo para assinar esse acordo. Aí vem hoje também essa demora para ele falar que sim, né? Porque entre os 3 clubes já estão tudo nos conformes, né? Al Hilal, Zenit e a equipe do Cruzeiro. Então, por que da demora, gente? O porquê do sim? Eu sei, a Rússia tem um embargo da UEFA em relação ao futebol russo. Hoje a Rússia já bombardeou novamente a Ucrânia. Eu sei disso tudo, gente. Mas se a proposta veio e o Eduardo Maluf esteve em Belo Horizonte ontem para conversar com o Cruzeiro, é porque ele quer sair. Agora, o porquê da demora? Eu, honestamente, eu não entendo. Acho o Matheus Pereira um ótimo jogador de futebol. Para mim, tecnicamente, ele é o melhor do time do Cruzeiro. Mas essas situações me deixam um pouco injuriado, às vezes, com o que ele faz. Isso me irrita, Mas cara. isso que você citou, eu acho que pode estar pesando, Capitão. E a Europa não é bem Europa, né? A gente está falando da Rússia e todas essas situações que você falou. Talvez, quando ele falou em Europa, pensa numa Espanha, numa Inglaterra, numa Itália. O que ele queria era um clube da elite, né? Sim, ele está pensando nesse grande centro, né? A Rússia fez parte ali da Champions League, mas não é bem Europa, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a situação do Matheus Pereira está ficando insustentável no Cruzeiro. Eu acho que ele tem que pensar com cuidado, porque quando cria-se esse ambiente em volta dele que está agora, do torcedor, de que Matheus não quer jogar no Cruzeiro, isso vai ser, se ele permanecer, eu acho que vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o Cruzeiro e pode causar alguns problemas. Sem falar da parte tática, que eu acho que hoje o Jardim já tem um problema para resolver, que é essa questão de muitos jogadores que jogam mais com bola e menos sem bola. Isso já é um problema para o Jardim resolver, essa questão de Matheus Pereira, Dudu, que por um lado é bom que você tem jogadores muito técnicos, mas por outro você tem que resolver essa situação, quem vai correr para quem. Futebol você precisa de, hoje mais do que nunca, mais jogadores se sacrificando, porque o jogo está muito intenso. Enfim, eu acho que se o Matheus Pereira não sair, vai ser uma situação muito ruim pro Cruzeiro e também para ele. Mas talvez uma não saída dele pro futebol russo encerre de vez ou coloque uma pá de cal de vez nessa situação dele. Porque a gente tá falando do Matheus Pereira reclamando de estar no Cruzeiro, e ele reclamou, tá, gente? Vamos falar o português claro aqui. Desde o primeiro jogo da temporada, que foi contra o São Paulo, lá em Orlando. Ele tá reclamando que tá no Cruzeiro. Sabe? Então, decide, meu filho. Ou você quer ficar, ou você não quer ficar. Você quer ficar? Pô, então vista a camisa e dê, de fato, o amor que ela precisa. Mas o problema agora, se ele fica, capitão, é que 2 jogos ruins do Matheus, isso vai voltar. Isso vai voltar à tona. O torcedor vai falar, cara, o Matheus... Não, por mais que ele tenha virado na cabeça dele, falar assim, cara, eu virei minha chave, não vou sair mais,
eu vou concentrar no Cruzeiro, falei lá atrás que é o time do meu coração, da minha família, gosta do Cruzeiro, virei. E de fato ele tiver virado mesmo, o torcedor não vai entender isso. Se ele jogar mal, o torcedor vai falar isso de novo e pode ser um grande problema. Eu acho o time é excelente, porque o Cruzeiro vai ganhar dinheiro em cima e o Matheus vai poder ganhar o dinheiro dele. Eu acho que o time agora, por mais que não seja, eu acredito, o lugar que ele sonhou em jogar. Vai ficar escondido. Escondido. Vai ficar escondido. Porque ele fala muito de família. E hoje você pensar em ir pra Rússia não é o lugar que você pensa em ir pra Rússia com a sua família. Por mais que seja um lugar que não vai, que a guerra tá longe, São Petersburgo, uma cidade, a gente comentou sobre isso, né, Gris? São Petersburgo não tem absolutamente zero, nenhum né? resquício de guerra lá. E é muito longe da até Ucrânia, porque, tá no norte. até porque calma. a guerra, de fato, ela está acontecendo no território da Ucrânia e quase Então, nada no território russo. Sim, mas o problema não é a sensação de insegurança assim, que ele vai ter em São Petersburgo. O problema tá? são os embargos que a guerra tem causado. E é à embargo Rússia. bancário, é embargo... Gente, até pra você fazer um voo futebol. pra Londres, você tem que fazer uma escala em Istambul. Hoje não tem voo de São Petersburgo pra Londres, como até outro dia tinha. Eu tô falando aqui tem uma série de dificultadores. de situações diferentes, assim. E ninguém vê o campeonato russo, gente. Só os russos hoje. Existe um embargo muito forte, inclusive o COI tem um embargo com a Rússia, a FIFA tem, a UEFA tem, todo mundo hoje tem. Então, assim, eu particularmente acho que é uma decisão ruim ir pra Rússia hoje. Eu, particularmente, isso seria uma decisão minha. Mas, não sou eu que vi o cheque. O Zenit, o Hulk jogou no Zenit muito tempo, é um clube formidável, mas... O Luiz Henrique tá lá, acabou de ir pra Luiz lá. Henrique, a gente sabe a situação do Luiz Henrique. Claudinho. O Claudinho não saiu, né? mais. O Claudinho deu linha, Claudinho acabou de sair, inclusive esse desespero dos russos para contratar algum jogador do futebol brasileiro, Gerson, Garro e agora o Matheus Pereira, é justamente para cobrir a ausência do Claudinho, tá? Então assim, gente, mas já que chegou a proposta e a proposta partiu deles, que vá, gente. Eu não entendo o drama. Eu acho que tecnicamente é péssimo pro Cruzeiro, justamente por conta disso que o Cabide falou, porque assim, o Zenit foi atrás do Gerson, o Flamengo segurou. O Zenit foi atrás do Garro, o Corinthians segurou. O Zenit vem atrás do Matheus Pereira e o Cruzeiro vai perder o Matheus Pereira. Acho que é um sinal de fraqueza ruim, mas repito, eu entendo que para o Cruzeiro talvez seja necessário esse negócio agora, talvez seja bom, porque acho que financeiramente é o que o Matheus vale mesmo hoje no mercado, não vejo o Matheus valendo muito mais do que esse valor hoje pelo que ele vem jogando e tudo mais, mas é uma perda técnica complicada. Difícil de repor, né, Gris? Difícil de repor, até pela quase falta de tempo. impossível, né? Até Quase pela falta de impossível, tempo. pela característica. Se o Cruzeiro né? tivesse vendido o Matheus Pereira em dezembro, talvez ele tivesse conseguido aí achar um bom negócio na janela e insistir e tudo mais, mas com 2, 3, 4 dias, uma semana, difícil o Cruzeiro encontrar, principalmente porque as principais transações já aconteceram, elas já foram feitas nessa jornada.